Olá, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o ciclo da água. Eu quero que vocês depois respondam as atividades que eu vou passar, tá bom? Então, o ciclo da água também é conhecido como ciclo hidrológico. Refere-se ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos do ecossistema, passando através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Trata-se, portanto, de um importante ciclo biogeoquímico que faz com que esse indispensável recurso natural esteja constantemente no ambiente. Então, podemos dizer que damos o nome de ciclos bioquímicos, biogeoquímicos, aqueles ciclos nos quais uma determinada substância passa do meio abiótico, ou seja, do ar, da água, do solo, para os seres vivos e passa destes de volta para o meio. Logo, ciclos biogeoquímicos são processos em que há ciclagem de elementos. O ciclo da água destaca-se como um dos principais ciclos biogeoquímicos, uma vez que essa substância é encontrada em absolutamente todos os seres vivos e participa de seus processos metabólicos, sendo fundamental sua ciclagem no meio. A água, por exemplo, é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, sendo H2O a sua fórmula, né? Sua fórmula química. Então, encontrada principalmente no estado líquido, é a substância mais abundante da crosta terrestre. Estima-se que 70% do planeta seja coberto por água, e a grande maioria dela está nos oceanos. Depois dos oceanos, o segundo maior reservatório de água do planeta são as geleiras. Já nos continentes, essa substância é encontrada principalmente em águas subterrâneas. Percebemos, portanto, que a água é um conjunto químico que pode ser encontrado de maneira simultânea nas formas sólidas, pelas geleiras, por exemplo, líquida, nos mares, rios e oceanos, e gasosa, que é o vapor da água. As etapas do ciclo da água acontecem da seguinte maneira. O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. E esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. O Sol é responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça, e sua luz provoca a evaporação da água, que está presente na superfície terrestre. Então, em alguns locais, no entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do estado sólido para o vapor, pulando as fases de fusão, que é o sólido para o líquido, e de evaporação. Então, a água, agora em estado gasoso, sobe para camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, essa substância passa do estado de vapor para o líquido, que é o que a gente chama de condensação, e forma as nuvens.
que são, na realidade, uma grande quantidade de gotículas de água, e em locais frios, essas gotículas podem solidificar-se e dar origem à neve ou ao granizo. Então, ao iniciar a chuva, que é o processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, ela pode atingir rios, lagos e oceanos, infiltrar-se nos solos e nas rochas, ou pode ser impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação, porque a vegetação também precisa da água, né? Os seres vivos possuem papel determinante no ciclo da água. Como todos os organismos possuem essa substância em seu corpo, a água também possui essas cadeias alimentares. Além disso, as raízes das plantas absorvem água e os animais obtêm essa substância bebendo-a ou retirando-a dos alimentos. Os animais perdem água por meio de processos como a eliminação de urinas e fezes, respiração e transpiração. Já as plantas perdem água por transpiração, que é um processo em que o vapor de água é liberado pelos estômatos, que são as estruturas presentes na epiderme vegetal que atuam nas trocas gasosas, e por gutação, que é o processo no qual a água eliminada encontra-se no estado líquido. Além disso, parte da água que fica incorporada nesses seres é eliminada durante o processo de decomposição. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS em inglês, podemos identificar 16 partes importantes do ciclo da água. Armazenamento de água nos oceanos, maior reservatório de água no planeta. Outra coisa importante também, que é necessário dizer, é que o ciclo da água varia de acordo com o local em que ele ocorre. Fatores como cobertura vegetal, altitude, temperatura, tipo de solo, por exemplo, afetam diretamente a quantidade de água envolvida no processo e a velocidade do ciclo. Então, desse modo, os 16 pontos que foram descobertos, que acontecem no planeta como um todo, e não apenas em áreas específicas. Então, desses 16 pontos, a gente pode dizer sobre a evaporação, mudanças de água no estado líquido para o gasoso, na evapotranspiração, que é a perda de água pelo solo e pelas plantas, a sublimação, que é a passagem do gelo e da neve para o estado de vapor, sem antes passarem pelo estado líquido, a água na atmosfera, a condensação, que é a passagem da água do estado de vapor para o líquido, a precipitação, que é a chuva, o armazenamento de água nas formas de gelo e neve, a corrente de neve derretida pelos rios, a corrente superficial de água na superfície do solo, que vai para os rios, a corrente dos rios, água, que flui para os rios, córregos ou riachos, armazenamento de água doce existente sobre a superfície da terra, infiltração, armazenamento do lençol freático,
descarga no lençol freático, que é o movimento da água para fora do solo, fontes, local onde a água subterrânea é descarregada para a superfície do solo, e o principal deles é sobre o armazenamento da água nos oceanos, que é o maior reservatório de água no planeta. Então, o ciclo da água é importante porque garante que essa substância circule constantemente pelo ambiente, passando pelos organismos vivos e pelo meio físico. Como a água circula no ambiente, ela consegue suprir a necessidade dos seres vivos, que precisam diariamente dessa substância para o funcionamento adequado de seu organismo. Além disso, a permanência da água no ambiente é importante para algumas atividades realizadas pelos seres humanos, uma vez que ela é fundamental para a geração de energia, o desenvolvimento da produção agrícola e agropecuária, as diversas atividades industriais e algumas tarefas do dia a dia, como lavar a roupa e a louça. Entretanto, é importante destacar que, apesar de o ciclo da água garantir essa substância, garantir que essa substância circule no meio constantemente, isso não garante que não possa faltar água. Isso ocorre pelo fato de que o ciclo da água é complexo e pode ser afetado por diversos fatores, como o vento, que pode fazer com que a água que evaporou em uma área seja precipitada em outras, e vai chover em outros lugares. Ok? Então, por isso que é importante a água, é importante a gente entender esse ciclo, né, que ocorre da água, para que a gente possa entender e dar valor a um copo d'água que a gente toma. Não é verdade? Tchau.